Olá, meus amantes, tudo bem? Hoje vamos falar sobre feedback de transformação. Nós temos um vídeo aqui no canal, há pouquíssimo tempo nós fizemos sobre o chamado feedback positivo, aquele feedback de reconhecimento. E hoje eu quero falar com você, atenção no nome que eu utilizei, feedback de transformação. Se você preferir, feedback de desenvolvimento. Se você preferir, feedback de correção. Mas atenção comigo, em nenhum momento eu vou utilizar com você aquela expressão que ficou muito comum, que muitas pessoas utilizam, feedback negativo. Esquece, risca, corta essa palavra, não existe feedback negativo. O feedback, ele é sempre positivo. Você vai sempre dar o feedback buscando a melhoria. Se é um feedback de reconhecimento, um elogio, um agradecimento, ok. Agora, se é um feedback em que você precisa corrigir uma rota, corrigir um comportamento, corrigir uma atitude, aí é um feedback de transformação. Tudo bem? Você vai transformar um comportamento de um colaborador que antes agia de determinada forma e você precisa que ele comece a agir de uma outra forma. Rafael, existe técnica para isso? Sim, existe técnica para isso e daqui a pouquinho eu vou te passar essa técnica. Antes, no entanto, de te falar sobre a técnica, é muito importante que você tenha duas coisas em mente. A primeira coisa é que não adianta eu dar o feedback de cabeça quente. Poxa vida, aconteceu alguma coisa, eu fiquei nervoso e aí eu já chamo o colaborador e dou um feedback nele. Não adianta. Qual que é a grande sacada aqui? O feedback ele tem jeito e ele tem forma. Tudo bem? Como assim tem jeito e tem forma? A forma é a parte técnica. O jeito é o seu lado emocional. A primeira coisa que você precisa fazer como líder é cuidar desse seu lado emocional. Então, se acalma. Conta até 10. Daniel Goleman diz que nós temos que contar até 6 para não ter o sequestro emocional, né? Se você quiser saber mais, dá uma olhada lá no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Mas conta até 10 por segurança. Rafael, eu contei até 10 e não resolveu. Então espera mais um pouco, vai no banheiro, toma um gole d'água, vai almoçar, se já está perto do horário do almoço, volta e aí depois você conversa com o colaborador. Por que eu digo isso? Porque não adianta técnica nenhuma se o meu estado emocional não está adequado. Tudo bem? Por que muitas vezes eu não faço o feedback de maneira correta? É porque eu não conheço a técnica? Não. A técnica é fácil de conhecer. Qualquer livro que você comprar sobre feedback, sobre liderança, qualquer filme que você assistir, qualquer pesquisa que você fizer no Google ou no YouTube vai te ensinar a técnica. Muitas vezes as pessoas não fazem o feedback de maneira correta por causa do jeito, por causa do emocional. Então a primeira coisa, o primeiro ponto é cuidar do seu emocional para que esse feedback seja adequado. A segunda coisa, antes de adentrar na técnica, a segunda coisa é que sempre que eu vou fazer um feedback de transformação, sempre que eu vou fazer o feedback de desenvolvimento, feedback de correção, eu tenho que chamar o colaborador no local reservado. Não vai fazer isso em público, não vai ter essa conversa em público, porque isso pode até constranger a pessoa. Além do que você não vai conseguir fazer os 5 passos que eu vou falar daqui a pouco, tudo bem? Então sempre faz um local reservado. E amigos, feedback não é bronca. Tudo bem? Feedback não é bronca. Desconstrua esse mindset caso você tenha. Feedback não é bronca. Feedback é uma ação de melhoria, é a principal ferramenta do líder que ele tem que utilizar no dia a dia para poder melhorar os colaboradores da sua equipe. O líder que não dá feedback é um líder incompetente. Grava isso com você. O líder que não dá feedback é um líder incompetente, porque essa é a maior ferramenta de um líder. Tudo bem? Legal? Então vamos lá. Quais são os 5 passos para um feedback de transformação realmente eficiente? Eu vou chamá-lo aqui de feedback estruturado de transformação. O primeiro passo é chamar o colaborador e falar especificamente sobre o comportamento limitante que ele teve ou que ele está tendo. Amigos, muita atenção neste momento. Fala do comportamento, porque comportamento é repetitivo. Se eu falar apenas do resultado, apenas da ação que ele teve,
talvez isso não fique compreendido, ou talvez eu não consiga fazer a mudança que eu preciso fazer. O que eu preciso corrigir é esse comportamento. De repente, o colaborador errou, sei lá, um relatório. Eu não quero aquele relatório correto. Eu quero corrigir o comportamento que fez com que ele errasse esse relatório. Então, qual é o comportamento? Não sei, de repente foi falta de atenção. Tudo bem? É esse o comportamento que nós vamos corrigir. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado dar nome aos comportamentos. Tem um livro muito bom, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que trata da questão da comunicação, principalmente em momentos aí de bastante tensão, e as formas, os métodos que nós temos para fazer essa comunicação, segundo o Marshall Rosenberg, de maneira não violenta. E uma coisa que ele coloca no livro é que é muito difícil dar nomes. Dar nomes às necessidades e dar nomes aos comportamentos. Eu concordo inteiramente, mas tente buscar um nome ou tente explicar qual é o comportamento que precisa ser corrigido. O segundo passo é mostrar evidências. Atenção comigo, o segundo passo é mostrar evidências, porque pode acontecer do colaborador dizer assim: não, eu não fiz isso, não, eu nunca errei um relatório, não sei. Pode acontecer do colaborador não aceitar o feedback. Então, qual que é a grande jogada? Aqui, mostrar evidências, tudo bem? Eu não vou dar muitos exemplos, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas pegando aquele exemplo que eu dei anteriormente, errou determinado relatório. Então mostra lá o relatório que foi ele que fez, mostra o erro, mostra que ele já tinha sido orientado anteriormente, claro, né? Porque senão o erro é da liderança. Tudo bem? Então, primeiro passo, falar do comportamento, falar especificamente sobre o comportamento. Segundo passo, mostrar as evidências para que o colaborador entenda que de fato aconteceu aquele erro. O terceiro passo é falar sobre as consequências. É fundamental mostrar para o colaborador quais as consequências tem aquele tipo de comportamento, aquele tipo de situação. Se você puder, até que o colaborador que o colaborador diga quais as consequências. Tenta tirar dele, porque é melhor, ele vai trazer uma reflexão muito maior se vir dele isso. Agora, de repente, vai depender do nível de maturidade do colaborador que estamos falando, aí você vai ter que falar quais são as consequências, tudo bem? Se você continuar errando o relatório, quais são as consequências que nós podemos ter? Então veja, né? Se ele não disser, você diga, mas mostre as consequências. Como diria Simon Sinek, comece pelo porquê. E é isso, um ótimo livro, inclusive, fica de indicação, né? Comece pelo porquê. Mostra para ele o porquê. Porque muitas vezes o colaborador não entende o porquê. E aí, entendendo o porquê, as chances dele mudar o comportamento, essas chances vão aumentar bastante. Quarto passo, todo feedback tem que terminar com ações. Então, o quarto passo é você construir com ele ações para mudar este comportamento. Percebeu, né? Feedback não é bronca, feedback não é conversinha, feedback não é você mandar um WhatsApp apontando o que está errado. Feedback é você fazer passos estruturados buscando a melhoria. Feedback é algo que você está fazendo para que o colaborador continue com você, só que agora performando de maneira melhor. Qual era o primeiro passo mesmo? O primeiro passo era falar sobre o comportamento. Qual era o segundo passo mesmo? Trazer o que mesmo? Evidências. E o terceiro passo? O terceiro passo é mostrar as consequências. Quarto passo é fazer ações específicas para mudar o comportamento. E aí, amigos, trabalho do líder, acompanhar. Quinto passo, marca uma conversa com o colaborador. Marca uma segunda conversa para daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, daqui 1 mês, não sei. Marca uma segunda conversa. Por quê? Porque a partir daí ele sabe que você está monitorando tudo que ele vai fazer neste período. E aí ele vai tentar, obviamente, melhorar essa atitude, esse comportamento, porque ele sabe que você está monitorando. E não perca a oportunidade de elogiar sempre. Percebeu a mudança da atitude, percebeu a mudança do comportamento, elogia, dá o feedback de reconhecimento, agradece, porque isso é importante, você ter o equilíbrio entre o feedback de transformação e o feedback de reconhecimento, tudo bem?
Cuidado sempre ao conversar com o colaborador a não misturar o ato do autor. Rafael, como assim? No meu exemplo da atenção ao fazer o relatório, não vá dizer para a pessoa que ela é desatenciosa. Diga para ela que ela cometeu uma desatenção. Por quê? Porque quando eu digo que você é desatencioso, eu estou te sentenciando sobre aquilo. E aí, amigos, existe todo um processo cerebral em relação a esse tipo de sentença. Dificilmente a pessoa vai conseguir mudar, vai conseguir se transformar se ela já foi sentenciada, porque ela diz, eu sou isso. Então é muito mais complicado de mudar. Tudo bem? Nós temos um treinamento aqui na Avante RH muito bom sobre liderança, que é o Liderança, Comunicação e Feedback. É um treinamento de 8 horas, extremamente prático, com atividades práticas, com atividades lúdicas, que fazem os líderes sentir e refletir sobre todos esses aspectos da liderança, principalmente focados aí na própria liderança em si, estilos de liderança, formas de liderar, comunicação e o feedback. Se você preferir, nós fazemos, e fazemos muito, este treinamento também dentro da empresa. Então, se você preferir, nos contrate também na modalidade in company. Aí nós montamos este treinamento para a sua empresa, inclusive focando nos pontos que são mais importantes para os líderes da sua empresa. Tudo bem? Te vejo aqui na Avante. Até mais. Tchau, tchau.